povos e minhas povas, gatos voadores e gatas voadoras. E aí, beleza com vocês? Estamos aqui, já terminamos o dia de trabalho, são 4h07 da tarde. Tô indo pra casa porque não era suposto jogar hoje, mas eu recebi lá uma mensagem no grupo da equipe, US Montreal, que vão precisar de mim para essa noite. Estava disponível, eu não tinha programado nada, então eu confirmei a minha presença. Então vamos jogar hoje. É no mesmo campo que eu joguei na segunda-feira passada, onde eu fiz uma boa partida, excelente partida por sinal. Ganhamos 3-1 naquele jogo, poderia ter sido 3-0, mas não foi. E vou tentar pelo menos fazer uma... Se eu conseguir fazer metade do que eu fiz na semana passada, já vou estar contente. Mas hoje eu vou filmar o jogo. Acabei de fazer um lanchinho ali, comi um hambúrguer. Tô aqui com um pouquinho de Pepsi, porque no Canadá também tem Pepsi. E tenho aqui do meu lado uma poutine, mas eu não comecei a comer logo porque tá quente pra caramba. Devo comer em casa com a Rita, talvez. A Rita não gosta muito de poutine, mas ela gosta do queijo. Então, melhor pra mim porque eu como a poutine sozinho. Ainda deve ter Coca-Cola gelada em casa. Então, para me preparar lá para o joguinho que vai ser hoje às 9 da noite. São 4 horas, ainda tem mais 5 horas antes do apito de início. Então, ainda estou pensando qual uniforme que eu vou usar. Uniforme que eu não tenho usado há algum tempo, talvez um uniforme da equipe que tem o Sport como patrocinador, talvez. Ou aquele laranja escuro, ou rosado, ou salmão, a cor dele. Ainda estou na dúvida do que eu vou usar, qual chuteira eu vou usar, qual luva eu vou usar. Mas com certeza eu vou usar alguma coisa. Ainda falta mais uns 30 minutos até chegar em casa. Então eu queria falar um pouco sobre como foi o dia, né? Comecei o dia trabalhando, já confesso que eu comecei a trabalhar um pouco tarde, porque logo de manhã eu recebi uma mensagem de um cliente dizendo que a esposa dele não podia estar lá enquanto eu estivesse trabalhando. Então mudamos para outro dia e eu fui fazer outra coisa, outro trabalho. Amanhã eu termino o trabalho que eu fui fazer hoje. E pensando sempre se tem algum tempo para poder treinar. Eu sei que amanhã eu vou ter que fazer alguma coisinha, virar figurante numa propagandazinha da televisão aqui. É só figuração, não é nada a ver com futebol, nada. Eu recebi um convite lá, uma ligação, e eu vou lá amanhã. Então amanhã eu só devo terminar de fazer dois trabalhos, na verdade. Esse que eu estava agora e um outro que está me esperando também para terminar, que é chão também, instalação de madeira que eu estava fazendo. O jogo de hoje a gente vai jogar contra o Casal Ciprano. É uma equipe de origem italiana, uma equipe que sempre foi boa. Eu cheguei a treinar com eles há um período, quando eu comecei a jogar, quando eu recomecei a jogar aqui, foi com eles que eu comecei a jogar. Só que eu não pude ficar com eles porque havia uma burocracia na época. Fazia pouco tempo que eu estava aqui, pouco tempo entre aspas, mas eu não tinha nenhum histórico na federação aqui do Canadá, então aqui do Quebec. Então eles queriam que eu tivesse um documento da CBF me liberando para poder jogar com eles. E claro, não era bem a minha intenção de poder buscar coisas lá no Brasil para poder jogar numa equipe aqui, não era a mesma intenção. Aí eu só fiquei treinando com eles na pré-temporada e terminei não ficando lá. Mas foi uma boa, foi bem legal, porque foi justamente lá que eu conheci o Frederico Mugen, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, brasileiro. E ele foi lá que, digamos que tudo começou com mais seriedade, porque foi lá com o Fred que ele começou a me falar do semiprofissional, que ele ia jogar numa equipe que era justamente na cidade onde eu estava morando na época. E foi aí que começou a vontade toda de jogar no semiprofissional um pouco mais sério, né? E se bem que na época não era para entrar na equipe. O que aconteceu foi que ele me falou dessa liga que ia acontecer em 2012 e
eu pedi ao treinador apenas para ir para treinar com a equipe. Jean Robert, o nome do cara, do treinador na época. E eu disse para ele: Jean Robert, eu não tenho intenção nenhuma de ficar na equipe, eu não quero pegar lugar de ninguém. Eu só gostaria de poder treinar com a equipe. Eu posso participar dos treinos? Eles tinham um treinador de goleiro na época, tinha uma organização mesmo. E aí ele disse: ok, por enquanto você pode treinar. E aí foi aí que tudo começou, na verdade, né? Eu tinha jogado em outras equipes mais amadoras, digamos, mas era só jogos em casa, por exemplo. Eu não viajava, não saía para lugar nenhum. Era só jogo em casa porque a Rita não deixava. A Rita dizia: ok, você pode jogar, mas vai jogar perto de casa. E aí foi assim. Quando foi no semi-profissional, que tudo isso aí, eu comecei a treinar lá com o pessoal, e eu vi que eu tava me sentindo bem com a equipe, tava me sentindo bem com o treinador, tava me sentindo bem com o Fred sempre insistindo: vem jogar com a gente precisa de um bom goleiro, vem. E aí eu cheguei em casa e disse pra Rita: ei, Rita, é o seguinte, é porque lá no time tá indo muito bem, eu tô gostando de estar lá. Tem o Fred lá, você já conhece o Fred também, brasileiro e tal. Fica insistindo pra eu poder jogar lá. Você deixa eu jogar na equipe? E aí ela disse: ok, você pode jogar. Aí a Rita deixou eu jogar. Foi aí que eu entrei no UFC L'Assomption. Foi aí que começou um pouco mais sério o futebol. Comecei a jogar pelo semi-profissional do UFC L'Assomption em 2012, 2013, aí 2014 foi quando eu tava me preparando a pré-temporada, quando eu me machuquei no joelho. O pessoal sempre me pergunta qual foi a minha lesão mais grave. Foi justamente a lesão no joelho. Pra quem não sabe como foi sozinho e por irresponsabilidade minha, porque era o último jogo da pré-temporada, o campeonato não havia começado ainda, e nesse jogo, em vez de eu chegar e começar a fazer os aquecimentos, eu cheguei no campo uma hora antes como diálogo, mas começamos a falar. Eu e um amigo meu na época, que jogava na equipe, a gente começou a falar. O tempo foi passando, quando eu fui ver já era hora de começar o jogo, então comecei o jogo frio. Tentei fazer o aquecimento durante a partida, não deu certo porque foi justamente no primeiro lance, em 1 contra 1, eu com o atacante, eu deixei o meu lado direito aberto, intencionalmente, porque o cara pudesse perceber isso, chutar nesse lado, e tudo aconteceu como eu quis. Eu deixei o lado direito, ele chutou no lado direito, e quando eu fui fazer a força no joelho esquerdo para poder fazer a defesa, né, para poder cobrir o lado, meu joelho, como saiu do lugar, inchou na hora, imediatamente. Então naquele momento eu sabia que eu não podia mais jogar, pelo menos naquele jogo eu não podia mais jogar. Mas no entanto eu tive que sair do campeonato da equipe durante todo o ano, na verdade, né? Porque eu jogava algumas vezes, já 7 contra 7, coisinha sem muita responsabilidade, porque eu sentia sempre um pouco da dor. Quando foi no final de 2014, por curiosidade, a gente tinha comprado uma cadeira de exercício, sabe? Daquela que você senta e fica levantando peso com as pernas. E eu comecei a fazer isso só para fortalecer um pouco mais as pernas, mas sem ter ideia do que poderia ter acontecido. Eu comecei a fazer o exercício, 3 dias depois que eu comecei a fazer os exercícios, a dor no joelho passou completamente, não senti nada, foi como se eu não tivesse nada no joelho. E aí foi aí que em 2015 eu quis voltar para o semiprofissional novamente. Só que na época eles já estavam com os goleiros de 2014, né? Eles iriam guardar os mesmos goleiros. O presidente do clube queria que eu ficasse no time, ele já me conhecia, sabia de tudo, né? Queria que eu ficasse na equipe, só que a impossibilidade seria justamente de voltar para a equipe principal. O treinador queria que eu ficasse na equipe reserva, titular da equipe reserva, e quebrar o galho da equipe principal quando algum dos goleiros não pudessem ou tivessem machucados ou houvesse alguma coisa. E na época já eram sacrifícios demais que na verdade eu buscava mais por causa do YouTube, e eram sacrifícios que eu estava disposto a fazer pela primeira equipe que eu não estava disposto para fazer pela equipe reserva. Foi assim que eu disse para ele, por isso que eu não joguei em 2015. Em 2016 eu comecei a temporada como treinador de goleiros da equipe feminina, das adultas, né, senior.
E a intenção era de começar e terminar a temporada com elas, quando eu recebi uma ligação do treinador do profissional, do semiprofissional, perguntando se eu estaria disposto a jogar com eles na primeira equipe. No caso, seria o primeiro goleiro da equipe reserva e reserva da primeira equipe. Então aí já estava um pouquinho mais interessante, porque a possibilidade de jogar era um pouquinho maior. Deixa eu só botar aqui o dinheiro no banco, porque, como vocês sabem, final do mês está chegando, tem que pagar as contas. Então, já vi que havia uma possibilidade de pelo menos jogar alguns jogos como titular, ou eventualmente, no caso de uma lesão do goleiro titular, eu poderia jogar. Foi aí que eu decidi voltar, e mesmo assim, quem me acompanha já há algum tempo observou que eu joguei pelo menos metade dos jogos da temporada, eu joguei como titular e sempre joguei bem, e não sei porquê eu não peguei a titularidade para sempre, digamos assim, né? Porque o outro goleiro tinha alguns defeitos, ele só era grande, ele era muito grande, 1,90 m e tal, não sei, ele era grande, ele era forte, largo, e eu via no olhar do treinador que ele não estava muito satisfeito com aquele goleiro, só que eu ficava sempre como reserva. Mas para mim foi bom, eu gostei da experiência. E quando foi para 2017, era para eu voltar a jogar com eles em 2017, eles queriam, como é que chama? Que eu continuasse, mas de graça. O fato é que a cada dia de jogo, os treinos não me importavam porque era à noite. Então, jogar de treinos à noite, 1h30 de treino à noite não seria difícil. O problema em dia de jogos é que em dia de jogos eu perdi o dia todo, justamente por causa da equipe reserva. E quando a gente ia longe, a gente ia jogar em Ottawa, por exemplo, a gente tinha um ônibus alugado pela equipe. Ops. Vocês me desconcentraram, eu esqueci de pegar o recibo. Então, pessoal, para jogar em Ottawa, tinha que sair de casa às 7 da manhã para começar a jogar só no início da tarde, e ter que esperar ainda a segunda equipe jogar, porque era um jogo depois do outro. Então estava muito complicado para mim. Então a minha negociação com a equipe foi que eu tivesse um salário compensativo, não um salário para me fazer comer, para me fazer pagar as contas, mas um salário que pudesse compensar o tempo que eu ia perder no trabalho, para poder acompanhar a equipe, o que não foi possível. Na verdade não chegou nem a haver negociação, só disseram que não podia pagar, e eu tive que pensar em mim e decidi sair em 2016, né? Para 2017 eu não pude jogar. Foi aí que eu fui jogar com o Bucanier, 11 contra 11, federado, AA. E agora em 2008 eu voltei como reserva novamente da equipe US Montreal. Mas esse não me importa, porque a liga é um pouco menor, digamos, com menos importância. Os jogos são perto de casa, então por isso que eu não me importei em chegar como goleiro reserva. Até porque eu já tinha outras equipes para jogar, 7 contra 7, muitas equipes, vocês veem, né? São 3 equipes de 7 contra 7, mais o US Montreal agora. Então eu entrei como reserva de uma equipe, no final eu já estou jogando pro 3. Então, se a gente for considerar tudo, são 6 equipes para jogar durante a semana, um jogo por dia. Não necessariamente, porque no domingo, por exemplo, eu jogo 2 vezes. Na quinta-feira são 2 jogos também. Mas isso é bem relativo, porque na quinta-feira eu tenho outro goleiro que pode me substituir. Então quando eu não posso, eu ligo para ele: olha, Adriano, você conhece o Adriano Boneto? Olha, Adriano, pode jogar lá hoje porque eu não posso. E fica assim. E nos outros dias é como reserva, quando o outro goleiro pode, ele joga, quando ele não pode, eu jogo. E fica assim. Hoje é pelo US Montreal, quarta-feira eu não sei se eu vou jogar, acho que não, porque o outro goleiro já se recuperou da lesão dele, a não ser que haja outra coisa. Mas hoje eu vou jogar pelo US Montreal contra o Casal Ciprano. Inclusive eu vou filmar o jogo e devo postar o jogo amanhã pra vocês, beleza? Porque a gente vai chegar tarde, a Rita vem comigo, a gente vai chegar tarde. E eu não sei se eu vou conseguir ter forças pra editar o vídeo ainda hoje, liberar hoje, como a gente faz de hábito, né?
Vou tentar, vou pedir a Rita, quem sabe, para ela vir dirigindo, para eu poder editar o carro, editar o vídeo dentro do carro enquanto estiver vindo para casa. Mas em princípio é isso, pessoal. Mais logo eu posso postar algumas fotos no Instagram. Vocês podem me acompanhar lá no Instagram, @LeonardoRamalhoLR1 no Instagram, ou no Facebook, Leonardo Ramalho Original, para acompanhar nossa página, que já está com, acho que 3.500 seguidores na página. Não, seguidores são mais, é 4.000 eu acho, mas 3.500 curtidas. Então vão lá, principalmente no Instagram, porque tem muita movimentação no Instagram. Tô sempre postando fotos lá no Instagram, vídeos também. Então façam isso lá e a gente se encontra de toda maneira. Valeu? Me desejem boa sorte e esperem que eu faça uma boa partida e que eu não tome nenhum frango. Valeu, pessoal, mais uma vez obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Mais uma vez, obrigado e até logo.